Amém, glória a Deus. Quem toma o que tu tens, a tua coroa? O que que a gente tem? Então nós estamos falando sobre a instituição da Páscoa. A nossa, o Jesus Cristo é o que tem que guardar. E nós estamos meditando sobre a primeira Páscoa. Tua esperança, porque Lá nas terras do Egito. Amém. Nós estamos meditando nessa instituição da Páscoa. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Ferirei todo. Quando Deus passasse na terra do Egito, o que aconteceria? Ele feriria todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses dos Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Que maravilha. Que maravilha nós meditarmos nessa palavra. Sabe, que a gente deseja, que a gente quer. Quando hoje nós estamos só vivendo da fé, da pregação da fé. Ainda não aconteceu nada. Jesus não apareceu, Jesus não voltou. Muitos estão dizendo, ele não vem mais, ele não volta mais, etc, etc. Vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, mas ele vai voltar. Pode passar 1000 anos, 2000 anos, a pregação da volta de Jesus já dura milhares de anos, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai separar o joio do trigo. Quando ele voltar, ele vai recompensar aquele homem, aquela mulher que sofreu pela palavra de Deus, caladamente. Ela renunciou às paixões da carne, ela renunciou ao mundo, ela renunciou à ganância, ela renunciou a vida dela, ele renunciou os desejos dele, ele renunciou o mundo, ele renunciou tudo por amor a Jesus, ele renunciou à mulher dele. Tem muitos que deixam até filho, pai, marido, casa, emprego, profissão, tudo por amor ao reino de Deus, por amor à palavra de Deus, para falar de Jesus Cristo ao mundo perdido. E muitas das vezes essa pessoa é perseguida, ela não é entendida, ela não é compreendida, ela sofre caladamente na solidão, crendo numa promessa, sabe? Crendo numa linda promessa, e ela é criticada, e ela, sabe, ela tem que lutar. Aqui no mundo, ela tem que lutar contra o sistema que é contrário à palavra de Deus. Quando ele voltar, essa pessoa, esse evangélico, esse irmão em Cristo, ele vai ser recompensado por quem? Por Jesus. Porque Deus deu um talento para ele tem que multiplicar. Deus deu 2 talentos para ela tem que falar de Jesus, não tem que esconder a fé dela. Ela não tem que ocultar a fé, a confiança dela. Nós temos essa responsabilidade diante de Deus, falar do amor e da misericórdia e do juízo de Deus. Quando ele voltar, ele vai julgar os vivos e os mortos pelas obras que fizemos na terra, boas ou mais. Não vamos imaginar, não vamos pensar que ele vai só julgar os bonzinhos, só vai recompensar os bonzinhos, não. Ele vai recompensar também os maus. Os bons, os justos, os que creem na palavra de Deus, ele vai dar vida eterna. Mas ao contrário, aos malignos, aos perversos, ele vai dar o que? O castigo eterno que já está revelado para o mundo todo no livro do Apocalipse. Isso ele fará o juízo. Amém? Ele fará o juízo contra aquele faraó, aquele homem poderoso que se acha o tal, que se acha, sabe? Se acha
que ele está acima do bem, que ele está acima do mal, que ele é o superior, que ele é isso, que ele é aquilo, ele oprime o pobre. Ele pisa em cima do pobre. Muitas coisas que ocorrem. Jesus, quando voltar, ele vai separar as nações. Amém? Então, essa Páscoa aqui, a primeira instituição da Páscoa aqui, Jesus estava separando os hebreus do Egito. Os egípcios, vamos supor, vamos imaginar, era o joio, digamos assim, os filhos do diabo. Não se converteram a Jesus, era o joio, perseguiu os pobres dos egípcios, dos hebreus, que era um povo sofredor, um povo humilde, um povo carente, um povo que cria no seu Deus. E Deus castigou eles eram idólatras, eles adoravam outros deuses. Eles adoravam outros deuses, confiavam em outros deuses. E Deus castigou ele, porque ele é o Senhor. Não queria um Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é o sinal hoje para nós. É o sangue do Filho de Deus. É o sinal, amém, de nossos pecados estão perdoados, da nova aliança que nós temos com Jesus Cristo. Este sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Por isso que hoje nós temos que uma gota do sangue do Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma gota. Tira o pecado do mais vil pecador. E quando Deus descer do céu, ele vê nós lavado e comprado com o sangue de Deus, o sangue do Filho dele. Ele vai nos poupar da ira dele. Ele vai nos poupar, porque nós temos que abandonar o pecado. Os egípcios não abandonaram o pecado, não. Quando Jesus voltar da terra, ele vai levar os comprados e comprado pelo sangue do Cordeiro. Amém? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Era uma proteção. Era uma segurança que os israelitas... Hoje, quem é a nossa proteção? Hoje, para nós, é o sangue de Deus, o sangue do Filho de Deus. Senhor, me lava com o teu sangue. Passa o teu sangue na minha alma. Passa o teu sangue no meu espírito. Passa o teu sangue nos meus pensamentos. Passa o teu sangue em mim. Me lava com o teu sangue. Amém? Clamarmos pelo sangue de Jesus. Para quê? Para nós entrarmos, sermos poupados do castigo eterno, que os ímpios vão herdar da parte de Deus, e nós entrarmos na vida eterna. E este dia vos será por memória, e celebrarei por festas ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levadado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer, e somente aprontareis para vós. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei o vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Amém? No primeiro mês, ao 14 dia do mês,
À tarde comerei pães asmos até o 21 dos meses à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiro para a vossa família e sacrificai a Páscoa. Então a Páscoa era um sacrifício. Sacrificai. Hoje, quem é o nosso cordeiro? É Jesus Cristo. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As famílias todas do mundo têm que crer em Jesus Cristo. Para quê? Para a vida eterna. Crer em Jesus Cristo e abandonar a iniquidade, abandonar o pecado. Para quê? Para ser poupado da ira de Deus que será derramada nesse planeta em breve. Jesus é a nossa salvação eterna. Jesus escreve o nosso nome no livro da vida. Jesus nos liberta da escravidão do diabo, de Satanás e do castigo eterno. Todas as famílias, o pai, a mãe, o filho, deve colocar o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Jesus não quer que ninguém se perca. Por isso que o evangelho está sendo pregado, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O evangelho está sendo anunciado desde muitos anos atrás, desde que eu me entendo por gente, desde 1980, quando eu veio o meu entendimento que eu existia na terra, eu já via que o evangelho estava sendo, o pastor pegava a Bíblia, ia de casa em casa, batia na porta da família e perguntava para nós: você conhece Jesus? Você aceita um culto na sua casa, tal dia, tal hora, para a gente cultuarmos o verdadeiro Deus? Amém. Só Jesus é que salva a gente do fogo eterno. Jesus manda os seus anjos para salvar a gente de um acidente, de um homem maligno, de uma perversa, de uma mulher que não tem o nome dela escrito no livro da vida. Se Jesus pedir a nossa alma hoje, se Jesus pedir ao nosso espírito hoje, que o nosso nome esteja no livro da vida. Amém? E o sacrifício da Páscoa. Jesus fez esse sacrifício por quê? Pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. O sacrifício que ele fez. E aquela família que tem Jesus no centro do seu coração, aquela família que tem Jesus, ensinamento dos apóstolos na sua casa e persevera até o fim, vai ser salvo do dilúvio, das guerras, da ira de Deus que será derramada na terra e do fogo eterno preparado para Satanás e os seus anjos. É o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia ensina. Amém? Então tomai um molho de esopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta em ambos os obreiros do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Por isso que a responsabilidade do pai e da mãe é de falar para os seus filhos quem é o Cordeiro de Deus, ensinar a palavra de Deus, porque vão prestar conta diante de Deus. Vão prestar conta diante de Deus pelas almas dos seus filhos. Não são convertidos, mas temos que orar. Não
ensinar a palavra de Deus para eles, ensinar a verdadeira palavra de Deus. Amém? Ferir os egípcios, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porque quando viu sangue na verga da porta, em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Portanto, guardar isto. Quem é o destruidor? O diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Só vai ser salvo do destruidor quem tem o sangue de Jesus Cristo na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. Será salvo do destruidor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. É isso que a gente deve fazer, inclinar e adorar. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Amém? Louvado seja o nome de Deus.